Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Eu quero abordar no começo da edição do programa de hoje um assunto que tem apavorado os baianos, que é a violência. A forma com que os homicídios têm ocorrido nos últimos tempos tem aterrorizado a sociedade baiana. Recentemente, 3 assassinatos de mulheres numa praia de Ilhéus, até agora crime sem autoria identificada, mas que a polícia tem trabalhado no sentido de dar uma resposta rápida, porque não é possível a permanência dessa impunidade. O crime dessas 3 mulheres representa uma realidade dramática de uma Bahia insegura, onde a violência chega a números que superam estados muito mais populosos, como, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, a Bahia não tem 18 milhões. Mas São Paulo teve registros no ano passado de pouco mais de 3.800 homicídios. A Bahia somou mais de 6.000. Então se mata muito mais gente na Bahia, que tem muito menos gente do que em São Paulo, do que no estado paulista. E por que isso está acontecendo? Sabemos que a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil da Bahia são qualificadas para o enfrentamento do crime. Como também sabemos que as polícias militares, as guardas municipais, têm as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos e talvez até o mesmo poder bélico de enfrentamento do crime, embora nós saibamos que o crime está melhor armado e tem a surpresa como estratégia de ação. Mas não é possível a gente chegar ao entendimento sobre o porquê da Bahia ser uma cidade muito mais violenta do que São Paulo. Não tem porquê. Não é possível. A Academia Militar da Polícia Paulista deve obedecer os mesmos critérios de qualificação técnica para os policiais que existem na Bahia. Creio que haja aí uma uniformidade de técnica para se formar um policial. Então o problema não está na polícia. Está no sistema. A polícia precisa de melhores condições. Não tem. A polícia precisa de melhores equipamentos, insumos, tecnologia. Não tem. Então, como enfrentar o crime com a polícia apequenada em sua estrutura? Cidades na Bahia, em número de quase 150, não possuem delegado de polícia. Existem cidades que têm um delegado para mais 2 cidades. É um delegado trabalhando para 3 cidades. Como é que vai se enfrentar o crime dentro desta realidade? Tem cidades que mal tem 4 policiais militares. Mal tem 4. Mal tem 2 policiais civis. Estou me referindo a cidade com 8.000 habitantes, 9.000 habitantes. Imagine, 4 policiais para 9.000 habitantes. Cidades que promovem eventos festivos, paredões, onde as drogas, infelizmente, já está imperando em sua realidade cotidiana. Então, o Estado não está dando resposta, porque não está dando condições da polícia prevalecer. O Estado não está dotando a polícia militar e a polícia civil de condições melhores para a execução do trabalho. Eu tenho já há muitos anos feito desafios, e eu vou dizer um deles. Itabuna tem, na Avenida do Cinquentenário, a sua via pública principal, por onde normalmente você tem ali 20.000 pessoas transitando ou trabalhando. No mínimo 20.000 pessoas. E muito raramente, em qualquer que seja o horário comercial, entre 4 a 6 policiais serão vistos. No máximo 6 policiais em toda a extensão da avenida, que é 1.500 metros.
você não vai ver mais do que 6 policiais. Quando vê. Aí quando você vai para avenidas muito maiores, como por exemplo a Bionor Rebouça, que corta alguns bairros de periferia, vai até o bairro Santa Inês, ou a Avenida Roberto Santos, enfim, a Roberto Santos, que também vai para vários bairros, passando pelo Conceição, Zizo, Daniel Gomes, e descambando ali para o Pedro Jerônimo. São avenidas extensas. Nestas é que você não vê polícia mesmo. A polícia, quando vai na periferia, é quando o crime já está consumado. Muito raramente você vê uma polícia preventiva ou ostensiva na cidade. E onde estão esses policiais? Nós temos aqui um batalhão, o 15º Batalhão de Polícia Militar. Onde é que está esse batalhão? Mas o problema não se restringe a Itabuna, infelizmente. Porque se o problema fosse só de Itabuna, creio que seria fácil resolver, já que todas as 417 cidades estão na sua normalidade, na sua tranquilidade. Então, era só o Estado focar em Itabuna para viabilizar aqui condições melhores de enfrentamento ao tráfico, ao crime. Mas não. A Bahia toda está impregnada de uma sensação estranha e terrível, né, de insegurança. Talvez seja em Eunápolis onde nós estamos vendo o que há de mais satânico, de mais aterrorizante na prática do crime de morte. Porque em Eunápolis, já há algum tempo, isso é coisa de meses, entendeu? Talvez até de 1 ano, 2 anos, as facções criminosas estão barbarizando. Elas sequestram os jovens, decapitam os jovens, torturam os jovens, esquartejam os jovens, filmando. Aí depois essa filmagem é enviada para os familiares dos jovens e exposta em redes sociais. Olha só que coisa bárbara. Uma coisa que existia lá na época de Gengis Khan, de Pol Pot, de Stalin, de Adolfo Hitler. E nós estamos vivendo isso no pleno século XXI, com toda a tecnologia, com satélites, com redes sociais, com celulares filmando tudo, com vídeo monitoramento em todas as esquinas, em todas as cidades. E com tudo isso, Eunápolis está assistindo a um terror constante. É difícil, a semana que a gente não sabe de uma ocorrência de terror, coisas absurdas. Eu tenho recebido vídeos, coisas que eu não aconselho ninguém a assistir, porque é terrível o que se vê nesses vídeos. Pessoas sendo torturadas, algemadas, às vezes amarradas os pés, as mãos, sendo torturadas de maneira bárbara, cruel, sendo decapitadas, sendo esquartejadas. E o que é mais grave, depois de enviar os vídeos, eles ainda mandam comunicado informando que não vão devolver o corpo, como muitos corpos lá, sabe, não foram devolvidos. As pessoas foram assassinadas e seus corpos foram desovados em locais desconhecidos. Outros esquartejam as pessoas, filmando e mandando um vídeo para a família, dizendo, olha, os corpos estão na rodovia tal, e tal. Eles ficam botando numa situação muito similar ao que ocorreu com Tiradentes. Né? Fica botando perna no lugar, cabeça em outro, mano. Um negócio terrível, coisa satânica. Uma coisa que não dá para a gente entender tendo partido de seres humanos, porque aquilo não são pessoas humanas. São animais irracionais. Ali se personaliza o Satanás. É como se o diabo tivesse incorporado nessas pessoas, abduzido essas pessoas. Porque não tem outro sentido, não dá para explicar um ser humano fazer uma maldade daquela. Muito ódio, cara. Eu fiquei estarrecido com o que vi hoje. Um vídeo de um jovem em Eunápolis sendo decapitado, ele já morto, e os caras xingando. Você via pela impostação de voz um carrego de ódio, uma coisa, sabe, sobrecarregada de muita raiva. A vítima já morta, a pessoa já morta, e as expressões exacerbadas de ódio, de muita raiva, aquela coisa profundamente diabólica.
Não dá para entender aquilo como ser humano. E o pior é que essas pessoas estão por aí. As pessoas estão andando à espreita de novas vítimas. E não é dizer que é somente guerra do tráfico, porque pessoas inocentes têm sido assassinadas. Inclusive pessoas evangélicas. Pessoas que não têm envolvimento nenhum com nenhuma das facções, mas que são confundidas ou que são apontadas como, tipo assim, informante de determinadas situações que as facções não querem que sejam expostas. E muitas vezes a pessoa nem faz isso, mas alguém lá faz uma denúncia, sabe, anônima, alguma coisa parecida, e aí esse indivíduo ele é sequestrado em sua residência, em seu trabalho, é levado para um lugar a esmo onde ninguém sabe onde é que fica esse lugar e depois o corpo é desaparecido ou quando aparece é esquartejado ou decapitado. É cabeça no lugar, é braço em outro, é tronco em outro, é perna. Rapaz, é uma coisa que não dá para entender numa Bahia do século XXI. E o pior de tudo isso é que essas coisas são renitentes, essas coisas estão acontecendo constantemente. Porque se fosse uma vez só já seria apavorante. Mas não, são dezenas de vezes na mesma cidade. Estou me referindo a Eunápolis. Eunápolis. Então por que o governo não faz uma força-tarefa, uma comissão especial, uma missão especial, para saber por que tanta gente tem sido assassinada de maneira massacrante, aterrorizante em Eunápolis? E identificar os seus autores. Porque a impunidade nesse tipo de crime é tão ruim ou pior do que o crime em si. E aí o governador, no episódio das garotas que foram assassinadas em Ilhéus, e o pior é que depois do assassinato das 3 mulheres em Ilhéus, elas estavam no lugar certo, mas no momento errado. Logo depois, um dia depois, um tiroteio na praia. Todo mundo lá se divertindo e de repente um tiroteio, infelizmente mais um óbito. Então o que está acontecendo em Ilhéus, o que está acontecendo em Itabuna, o que está acontecendo em Eunápolis, o que está acontecendo na Bahia toda, já requer do governo do estado não somente uma nota de repúdio ou uma moção, algo que seja de lamentação ou de solidariedade às famílias enlutadas. Não, isso é muito pouco com o governo. Quem tem que estar dando condolências às famílias das vítimas desses homicídios somos nós, a sociedade. O governo não tem que dar condolência, tem que dar condições para fatos assim não acontecerem ou não se repetirem. Infelizmente, nós não vamos poder voltar do tempo para salvar aquelas garotas, aquelas 3 mulheres em Ilhéus, para salvar o cidadão que foi assassinado no dia seguinte, ou para salvar as dezenas de jovens que estão sendo esquartejados em Eunápolis. Infelizmente, nós não vamos poder voltar o tempo. Quisera eu ter essa mágica, quisera eu ter essa dádiva, essa condição de poder voltar e dizer para as pessoas, vá, saia, viaja, fuja daqui, porque o que está esperando não é bom. Isso me faz lembrar, eu tinha um programa na rádio Difusora e eu preocupado já com uma onda de homicídios que estavam acontecendo em decorrência do tráfico de drogas, e eu fazia um apelo na rádio para as mães. Eu dizia, olha, você que é mãe, se seu filho está sendo ameaçado, me procure porque eu tenho solução para o seu problema. E eu eventualmente era procurado. Foram mais de 30 mães que me procuraram, e para todas nós atendemos. Eu quando falo nós, coloco no plural, porque eu contei com a ajuda, na época, do tenente-coronel Valci Serpa. Ele me conseguia, através de empresas de transporte, de turismo, sempre 2 passagens para qualquer lugar que eu quisesse. Então, quando a mãe chegava desesperada a ouvir o meu oferecimento, né, o meu apoio, né, o meu pedido de que elas me procurassem, aí quando elas chegavam lá, né, eu dizia, olha, a solução para o filho da senhora é sair daqui. Se ele permanecer aqui, ele vai morrer. Então a senhora veja aí, dentre os seus familiares e amigos, quem é que pode acolhê-lo, seja aqui na Bahia ou em qualquer lugar desse país, porque as condições de viagem eu consigo. E aí eu e o Coronel Serpa, Tenente Coronel Serpa, colocamos mais de 30 jovens para fora de Itabuna. Com certeza boa parte estaria morta hoje se não tivesse saído daqui. Aí o que eu digo como solução, às vezes é sair do lugar. Porque já que, mesmo aquelas pessoas que mudam, mas não se mudaram.
Mudam de comportamento, mas não se mudam de localidade, não se mudam de bairro, não se mudam de cidade. Aí as facções criminosas, os traficantes, os criminosos, sempre vão ter aquela pessoa como perigosa para eles. Seja por confessar, seja por deletar, seja por estar participando de outra facção, já que não faz parte mais daquela original. Enfim, e tem que sair, não pode ficar na cidade. Se possível, sair do estado, porque é muito perigoso. A pessoa que é envolvida com droga tem que sair logo, não tem 5 anos de vida útil, de vida, ou seja, livre, ou seja, vivo. O caminho para quem é envolvido com tráfico de droga, com facções criminosas, mesmo esses que estão matando, 5 anos. Porque durante 5 anos, ou no máximo daqui a 5 anos, ou eles serão transportados por um camburão, serão presos, ou serão transportados por um rabecão, porque serão mortos. Então a solução é sair do crime. Saia porque, infelizmente, estamos sem controle na Bahia. A Bahia está um estado desguarnecido. E o governador só dizendo que lamenta. Nós não queremos lamentação do governador. Nós queremos ação do Estado. E ele, como chefe do Estado, tem dever de fazer com que, por exemplo, esses assassinatos que estão acontecendo de maneira macabra em Eunápolis, ou estes assassinatos recentemente ocorridos em Ilhéus, sobretudo das 3 mulheres, que tenham uma resposta rápida do Estado. Para que nós não tenhamos a sensação de que estamos na rota de colisão com esses bandidos que estão perambulando por aí, né, impunes. É preciso rigor, governador. É preciso atitude séria, responsável, governador. É preciso o governador assumir a responsabilidade de que o senhor foi eleito para salvaguardar os baianos, para dar tranquilidade aos baianos e aos visitantes da Bahia. Porque do jeito que está, governador, não dá para permanecer com esse sistema. Não dá, governador. Não dá. As pessoas vão acabar não tendo motivo de reeleger o senhor se essas coisas permanecerem assim. Se essas coisas não mudarem, governador. Porque chega, não dá para... Uma certa feita eu estava num evento aqui em Itabuna, de segurança pública, e um tenente-coronel que acabou sendo meu inimigo por conta das minhas intervenções nesse contexto, pedindo 3 viaturas ao prefeito. Usei da palavra dizendo que aquilo ali era um deboche, porque viatura é responsabilidade do Estado. A prefeitura não tem que comprar viatura para a polícia. A prefeitura tem que comprar viatura para a guarda municipal, não é para a polícia militar. Expressei dessa maneira e até hoje esse tenente-coronel é meu inimigo, porque não gosta de ouvir a verdade. Uma certa feita, a prefeitura de Buerarema reformou a delegacia de lá, que é a responsabilidade do Estado. Eu falei, esse prefeito tem que ser condenado por improbidade administrativa, porque a prefeitura não tem que comprar viatura e nem tem que cuidar de delegacia ou de presídio. O assunto de prefeitura é guarda municipal. O assunto de prefeitura é iluminar as vias públicas, é pavimentar as ruas para que as viaturas possam fazer uma perseguição mais tranquila aos bandidos e prendê-los. Não cabe à prefeitura assumir o que é responsabilidade do Estado, até porque as prefeituras estão falidas, ou pelo menos os prefeitos dizem que estão. Então, se a prefeitura tem falido, por que a prefeitura vai comprar 3 viaturas para a polícia militar? Não. O prefeito que fizer isso, e eu falei lá, se o prefeito ousasse atender aquele pedido, eu iria ao Ministério Público, ao TCM, pedir a condenação do prefeito por improbidade administrativa. Então é preciso nós colocarmos o pingo no i. É preciso que o Estado assuma a responsabilidade de cuidar dos baianos e dos visitantes da Bahia. É preciso que o governador pare de ficar a hipocrisia de expressar lamentações e condolências pelos crimes ou pelas vítimas dos crimes ocorridos na Bahia. É preciso uma ação efetiva. É preciso o governador tomar vergonha na cara e fazer com que a Bahia tenha a cara da alegria, da felicidade, dos festejos juninos, dos carnavais, dos blocos carnavalescos, dos grandes e bons cantores, das artes, da cultura, do trabalho, do desenvolvimento, da prosperidade, porque é essa Bahia que nós queremos que esteja na propaganda do governo, e não a Bahia da condolência, e não a Bahia da hipocrisia e do cinismo. Governador, está dado o recado, espero que o senhor compreenda que a sua responsabilidade vai muito além de externar
as suas lamentações pelo que está acontecendo. Porque lamentar nesse contexto é apequenado demais para as necessidades que nós temos. Portanto, exijo ou peço ao governador que faça com que, de maneira urgente, Eunápolis possa contar com uma força-tarefa para que haja ali uma varredura. Não é somente colocar a Guarda Nacional para o presídio, não. A cidade, e sobretudo na sua periferia, tem que ter um processo de vigilância mais ostensivo e uma investigação mais aprofundada para identificar quem está matando gente, para identificar quem está integrando facções criminosas, liderando essas organizações de bandidos, para que prenda todos eles, para que apreenda as suas armas, para que Eunápolis possa ter paz. E em relação aos crimes ocorridos em Ilhéus recentemente, é preciso que o governador designe também uma missão especial. Não que nós não creiamos que a técnica dos profissionais lá de Ilhéus, da polícia técnica, da polícia investigativa, não sejam capazes. Mas é claro que o reforço de melhores condições, de mais tecnologia, de insumos mais avançados, vão ajudar esses profissionais a lidarem melhor com o trabalho de elucidação desses crimes. O que não dá é para não fazer nada, governador. Porque, por enquanto, o senhor, governador, está fazendo patavinas, não está fazendo nada. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, eu quero agora abordar uma situação que é recorrente, está acontecendo sempre nos municípios brasileiros, sobretudo nas grandes e médias cidades, que são os congressos de vereadores, que normalmente acontecem em cidades paradisíacas, cidades turísticas, o que significa dizer que os vereadores não vão para aprender como ser vereador, vão para se divertir, vão para fazer turismo. E é muito difícil você chegar numa Câmara Municipal de uma média ou grande cidade baiana e encontrar 3 ou 4 vereadores, porque eles estão viajando. Eles viajam de avião, eles se hospedam em hotéis 5 estrelas, eles se alimentam do que há de melhor no cardápio, na arte culinária, eles trafegam na cidade de táxi ou de Uber, normalmente de táxi, tudo pago com dinheiro do povo. E ainda ganham diária. Diária é um benefício, né, financeiro correspondente a cada dia que aqueles vereadores se ausentam da cidade para participarem de congressos, de encontros, de simpósios, de seminários sobre o parlamento municipal, né? Assuntos ligados
ao parlamento, à Câmara Municipal. O que me deixa um pouco reticente em relação a esse processo, não que seja contra pessoas viajarem ou participarem de congressos para se capacitarem, para aprenderem, desenvolver melhor a sua tarefa, né, de representar o povo. Não, eu não sou contra isso. O que eu sou contra é o festival que acontece em torno deste assunto. Outra coisa que eu não compreendo é o que o vereador quer aprender a ser vereador, se para ser vereador ele primeiro tem que se candidatar. Então, esse processo de aprender a ser vereador teria que acontecer antes dele tomar posse. Ali, paralelo à campanha, ou antecipando a campanha. O indivíduo sabendo que pode ser eleito vereador, ou que será candidato a vereador, os partidos, ou uma legislação específica, deveria exigir que ele participasse de um curso, né? Um curso que é ser vereador, para só depois ser candidato a vereador. Para quando ele fosse eleito, diplomado e empossado, não precisasse viajar para saber o que é ser vereador. Então, o que existe, na verdade, dentro dessa realidade, é uma máfia, sabe? Uma coisa ilícita de uso e abuso dessas situações da brecha, né, que o orçamento permite para o vereador viajar para aprender a ser vereador. Olha só que coisa estapafúrdia. Porque para ser vereador, o sujeito não precisa se deslocar daqui para Florianópolis, Brasília, Fortaleza, sabe, uma cidade qualquer aí distante daqui. Não precisa. Ele basta sentar diante do monitor, de um computador da sala dele, do gabinete dele, abrir o Google, porque o Google tem resposta para todas as perguntas inimagináveis. O que você quiser saber, vá no Google, que o Google vai lhe informar ali no espaço de busca. Porque o que o Google não lhe informar, ninguém mais vai lhe dizer. Ali está todas as possibilidades de você ter conhecimento de qualquer que seja a ciência da sua curiosidade. Então, se o vereador quer ser melhor qualificado, por que ele vai ter que pegar um carro aqui de Itabuna? Pega um carro aqui de Itabuna, um carro, com certeza absoluta, esse carro é da Câmara. Aí vai no carro da Câmara, com motorista pago pela Câmara, se desloca até Ilhéus. Aí embarca no avião, com passagem paga pela Câmara, e vai até, por exemplo, Camburuí. Normalmente é feito nesse lugar, esses eventos. Aí lá ele vai no aeroporto pegar um táxi, cujo pagamento é com o dinheiro da prefeitura da Câmara, se desloca até um hotel, normalmente hotel 5 estrelas, hotel com banheiro de hidromassagem no apartamento, e aí pago com dinheiro, né, do imposto do povo da cidade. E aí vai para o Congresso, onde ele menos vai comparecer. Aí ele vai para o shopping, ele vai para a orla, ele vai para a praia, ele vai para o centro histórico, ele vai para tudo quanto é lugar em Camburuí, mas não vai para o lugar onde está sendo realizado o Congresso. Normalmente isso acontece. Normalmente. Eu digo porque eu já fui secretário de Congresso Nacional de Vereador em Porto Seguro, com 200 e poucos inscritos, e na sala nunca tinha mais do que 20. 280 e pouco, e na sala nunca tinham mais de 20, mesmo no final, no momento de finalização. Então eles vão para curtir, para fazer turismo, para ganhar dinheiro. Cada viagem de um vereador, por exemplo, de Itabuna ou de Ilhéus para Camburuí, não custa menos do que R$11 mil. Cada vereador. E o que é pior, não vai nunca um só. Você vai a penca. É 4, 5, 6 vereadores para um mesmo evento. Coisa estúpida. Estúpida. Desperdício do dinheiro público. Eu me lembro que eu já fui consultor em DST-AIDS, eu participava de eventos, eu viajava muito também para me qualificar em hepatites virais, em infecções sexualmente transmissíveis, HIV-AIDS. Viajei muito, por isso que eu tenho um aprendizado relativamente bom nesse contexto, por conta desses ensinamentos que eu recebi. E eu me lembro que certa feita eu fui
pelo Ministério da Saúde. Na época, José Serra era o ministro da Saúde. Eu fui para o Hotel Glória, no Rio de Janeiro, 5 estrelas. Hotel caríssima diária lá. Eu fui passar, eu e Otoniel Azevedo, aqui da Itabuna Box, presidente do GAPA. Nós dois fomos. E aí, teve um momento lá que eram 18 oficinas. Tinha algumas outras situações, que foi onde o Otoniel foi participar, para fazer pré-eleção, falar como era a questão do GAPA aqui, junto com os GAPAs do Brasil, e eu fiquei responsável para responder pelas oficinas. Só que eram 18 oficinas simultâneas. Como é que eu ia poder participar de 18 oficinas acontecendo ao mesmo tempo? Aí o que foi que eu fiz? Aí tem as mesas das inscrições. Eram 18 mesas de inscrições. Cada oficina, uma mesa, aí eram quase 2.000 pessoas participando, e aí eu fiz minha inscrição, e aí fui para a mesa seguinte. Aí chamei lá outra pessoa, falei, ó, eu vou participar dessa mesa aqui e não vou participar da sua. Eu quero fazer a reunião contigo para saber como é que nós dois vamos poder participar junto com os demais. Aí eu e essa pessoa fomos na terceira, aí eu e essas mais duas pessoas fomos na quarta, e assim nós juntamos 18 pessoas comigo, 18 pessoas. De 18 lugares diferentes, cidades diferentes, e com missões diferentes dentro daquele congresso. Fiz uma reunião com as 17 pessoas e disse para elas, olha, cada um de nós vai participar da sua respectiva oficina, e, ao término, cada um de nós vai fazer 17 cópias, entregando para cada um dos demais uma cópia. E dessa vez, e assim, eu consegui estar nas 18 oficinas participando de uma só. Que depois do término, nós voltamos a nos reunir, eu fiz as minhas 17 cópias, repassei para os outros 17, e os 17 fizeram e passaram para mim. 18 oficina, todo mundo participando. E foi assim sucessivamente durante 4 dias. Então não precisa mais de uma pessoa ir para um congresso desse, de mais de um vereador. Vai um vereador. Olha, e toda vez que eu viajava, eu fui coordenador, da coordenação municipal de STAs aqui em Itabuna e em Ilhéus. Toda vez que eu viajava, participar de congresso, de encontros, eu trazia um relatório sucinto, com descrição, ou seja, qual foi o evento, justificativa, ou seja, por que eu tinha que estar nesse evento, e objetivo, ou seja, o que foi que o município conseguiu ou ganhou com essa minha viagem. Eu fazia isso. Tanto que, em determinado momento, já no 4º mandato do Fernando Gomes, ele determinou que não tinha mais diária para ninguém. E a minha diária ele nunca contestou. Eu chegava lá com o documento para ele assinar a minha diária e ele nem olhava para mim, assinava. E quando, olha só que paradoxo, e quando o secretário, meu chefe, sabe, chegava, ele não dava a diária. Assinava a minha, mas não dava. Por quê? Porque ele apresentava nas reuniões de secretário os meus documentos. Está aqui o exemplo de Val Cabral, ó. Ele viaja e traz, sabe, os motivos da viagem, o que conseguiu com a viagem. Porque na cabeça do Fernando Gomes, as pessoas viajavam para fazer turismo, o que é uma realidade na sua absoluta maioria. Então, não tem cabimento uma Câmara Municipal mandar 5, 6 vereadores para um evento único. Não tem cabimento. Manda um vereador só um vereador, aquele vereador. Isso esporadicamente, não é toda semana não, porque o que acontece hoje, em todas as câmaras, com raríssimas exceções, é que toda semana você tem vereador viajando para congresso. Tem vereador que viaja todo mês. Vai fazer o quê? Aprender a ser vereador. Se aprender a ser vereador, indo para a periferia, indo para as escolas, para os postos de saúde, indo para as estradas vicinais, conhecendo a realidade cotidiana do município. É assim que você aprende a ser vereador. Porque vereador é coisa simples. São só 3 funções de vereador, só 3. É a função de legislar, ou seja, elaborar documento de pedido de providência, de indicações, de requerimentos, coisa que já tem lá no computador, tudo formato, que eu já fui assessor de vereadores várias vezes, de deputado, eu sei como é que funciona esse negócio. Está lá um padrão. Padrão é só você colocar a realidade daquilo que você vai pleitear. Mas o padrão do documento já está formatado lá no computador. É só fazer readequação para a realidade daquilo que você está buscando resolver. A outra é fiscalizar. O que é fiscalizar? É o que a maioria não faz. 90% dos vereadores não fazem fiscalização. A maioria não sabe nem onde é a inspetoria do Tribunal de Contas do município.
Não tenho dúvida disso. Nunca subiram as escadas do TCM, da sua representação aqui em Itabuna ou em Ilhéus. Nunca. Então, fiscalizar é saber como é que está sendo aplicado o dinheiro do povo. Não só por parte do prefeito, como do próprio presidente da Câmara. Porque o vereador tem dever de fiscalizar o prefeito, ou seja, a prefeitura, o governo municipal, como o poder legislativo através do presidente da Câmara. Então, o vereador é para fiscalizar também. Não fazem isso. Não fazem. E a outra função do vereador é se pronunciar. Parlamentar é para falar. É elementar que o parlamentar use a tribuna para falar. O povo quer saber a opinião do vereador a respeito dos acontecimentos. As manifestações dos vereadores sobre os assuntos que estão no cotidiano da cidade. Então, são só essas três tarefas do vereador. Então, para isso, o vereador não precisa viajar. Se eu fosse vereador, eu tentei ser vereador, não consegui. Não consegui. Fui candidato, tive 389 votos em 2012, saí assim me achando muito pequeno. Acho que eu não merecia aquela votação e por isso não vou dar mais a oportunidade de ter meu nome avaliado por uma população cuja maioria absoluta não vota pela qualificação do candidato, e sim pelas cédulas de R$20, de R$50, de R$100 e agora mais recentemente o Lobo-Guará dos R$200. Então não vou me expor a esse tipo de constrangimento e de vulnerabilidade. Então não dá para ter vereador técnico desse jeito. A maioria está aí porque comprou voto, porque usou. Quando você vê vereador tal da educação, da saúde, pode ter certeza absoluta que se serviu do que era para se servir ao povo, sabe? Vereador da saúde é o cara que vai, pega a senha, né, a ficha, para o sujeito que está dormindo até 9 horas, enquanto que a pessoa que precisa da senha vai 3, 4 da manhã para o posto de saúde, às 7 da manhã é informado que não tem mais senha. Por que não tem? Porque mais da metade já está sob domínio dos vereadores. Isso é em toda a cidade do Brasil, toda, não tem exceção. Não tem exceção. Todas as cidades, infelizmente, os vereadores se locupletam desse tipo de coisa insana, ilícita. E o prefeito que não conceda, viu? E o secretário de saúde que não dê para eles, para ver o bicho pegar. Então essa cultura tem que acabar. Do vereador ter que viajar para aprender a ser vereador, do vereador ter que deter fichas de exames, de consultas, né, ordem de tratamentos, enfim. Isso tem que acabar, porque isso é desumano. Isso é uma coisa, sabe, muito ruim para a sociedade. Portanto, usar o dinheiro do povo para fazer turismo, com o álibi de que está indo participar de congresso para aprender a ser vereador, não justifica. Olha, nós estamos no primeiro ano, né, dos 4 anos da atual legislatura na Câmara Municipal. Estamos no primeiro ano. 3 anos virão. Pode ter certeza absoluta que faltando 2 meses para o término desse mandato, ou seja, o vereador que perdeu, vai viajar para aprender a ser vereador, paga com o dinheiro do povo. O que perdeu, já perdeu. A eleição foi em novembro, em outubro, acabou, o cidadão perdeu a eleição, mas aí no conchavo com o presidente vai conseguir para viajar. O que é que ele vai fazer nessa viagem? Vai aprender a ser vereador. O sujeito que passou quase 4 anos, 3 anos e 10 meses, e vai aprender, depois que perde a eleição, a ser vereador. Isso é um crime. Isso é uma coisa absurda. Uma coisa, sabe, que não dá para compreender, não dá para entender. Então é preciso dar um basta nisso, né? Então, o Ministério Público tem que estar atento a isso, né? A justiça não pode ser benevolente com esse tipo de realidade. Mas o eleitorado tem que ter consciência de que votar para vereador é mais importante do que votar para prefeito. O voto para o vereador define qual é a formatação de governo que teremos. Porque existe uma lei chamada LDO, Lei de Dotações Orçamentárias, que é o que define o orçamento para o ano subsequente. O governo não pode sair daquilo ali. O governo já tem algumas amarras. O governo municipal, o prefeito já tem algumas amarras. Por exemplo, ele não pode gastar menos de 25% com educação.
Ele não pode gastar menos de 15% com saúde. Ele não pode gastar menos de que 6% com duodécimo, que é o dinheiro repassado para a Câmara Municipal. Então ele já tem ali umas amarras, ele não pode sair daquilo ali. O que sobra tem que ser determinante na Câmara Municipal para forçar o prefeito a cumprir o orçamento que é determinado pela LDO. Então o vereador nem sabe o que é isso, a maioria nem sabe o que é isso. E não é possível que o eleitor não tenha consciência de que não pode eleger gente com esse nível. Ah, eu vou votar porque ele é doido. Tem maluco que vota em candidato só porque é maluco. Tem evangélico que vota no candidato só porque o candidato é evangélico. Tem preto que vota no candidato só porque o candidato é preto. Não se tem que ter esse tipo de orientação, de determinação, para escolher, eleger um vereador. Tem que eleger vereador pelo que ele tem de pretensão, pelo que ele já fez, pelo que ele representa, né, de serviço à comunidade. É um conjunto de situações, mas que tem como pressuposto o saber ser vereador. Ter pelo menos discernimento mínimo sobre funções do parlamento. Porque votar porque o cara é bonito, porque o cara é simpático, porque o cara é agradável, porque o cara faz festa, porque o cara é de tal posto, o cara é de tal escola. Não, faz isso não, querido. Porque você está destruindo a sua cidade. Porque a maioria do eleitor, mais de 80% do eleitorado, vai para as urnas com o voto já comprado ou alienado. Pronto, se participar da eleição dela já fica complicado, porque só restam 20% do eleitor para eleger candidatos como eu, qualificado para ser vereador. Aí lá tem outros também iguais a mim, pessoas com condições de bem representar a sociedade no parlamento municipal. Mas aí 20% dilui bastante, divide. E aí o que sobra é 500 votos, 300 votos, 400 votos, 200 votos para os chamados bons candidatos. Aí aqueles candidatos ridículos, né? Coisas parafatosas, sabe? Parasitas, inúteis, medíocres, chegam com dinheiro. Chegam com a ficha do posto de saúde. Chega com a matrícula garantida na escola que melhor convier ao eleitor. E é eleito. Aí o que é que a gente vai ver na cidade? Uma Câmara apequenada. Uma Câmara que envergonha. Tem vereador aí que, se eu fosse o presidente da Câmara, dizia: olha, você vai para esse congresso, porque infelizmente eu tenho que lhe conceder esse benefício, mas eu quero lhe pedir, não diga que é de Itabuna, diga que é de Roraima, de Rondônia, do Acre, não diga que é Itabuna não, que é para não nos envergonhar. Tem vereador que nos envergonha pela sua conduta, pelas suas expressões, pelas suas manifestações, pelas suas posições, nos envergonham. Vereadores ruins em todas as vertentes possíveis de avaliações. Mas tudo tem como base o eleitor. Portanto, não dá para a gente aceitar vereador tendo que viajar para aprender a ser vereador. Não dá para aceitar. Vamos a um breve intervalo. É coisa muito rápida. É um pé lá e um pé cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Eu quero, nesse bloco do término do programa de hoje, abordar um assunto que me chamou a atenção pela piléria, pelo deboche, a que tem sido submetido. A situação é de um pastor, de um discurso conservador, intrépido na palavra, mas que foi flagrado vestindo uma calcinha usando uma peruca. Cara, essa coisa tá viralizada nas redes sociais. E assim, um achovalhamento, um achincalhamento, uma coisa absurda, né, contra esse pastor. Como se o pastor não fosse humano. Gente até que doa, né, ofertas e dízimos para pastores das chamadas igrejas neopentecostais, cuja maioria não passa de balcão de comércio da fé. Porque essa coisa de mencionar o tamanho da fé de alguém pelo valor que é doado à igreja não é uma coisa bíblica, nem é uma coisa aceitável dentro dos dogmas e dos conceitos cristãos e religiosos. Por que eu vou ter que dar 10 mil reais ao pastor, 5 mil reais? E tem uns que fazem leilões, viu? Tipo assim, olha, vamos medir o seu tamanho de fé a Deus pelo valor que você vai ofertar. Quem tem 10 mil, aí ele desbraveja lá, quem tem 10 mil para doar. De vez em quando aparece um babaca, um trouxa, para se amostrar. E aí vai lá e dá o cheque, ou passa o Pix, de 10 mil reais. Aí vencido essa etapa, aí vem o segundo lance. E que 5 mil? Quem é que tem 5 mil? Para demonstrar a sua ligação com Deus, a sua fé em Deus. Aí, de vez em quando, aparece alguns lá, e aí vai descendo, desce para 1.000, desce para tudo. Porque eles querem arrancar até o vale transporte do fiel. Então, pastores assim existem demais. E dentre as pessoas que defendem esses pastores, muitos estavam achincalhando o pastor que vestiu calcinha e peruca. Numa atitude estapafúrdia, mirabolante, uma coisa ridícula, sabe? Mas que não cabe julgamento por parte de quem se sabe ou se sente, né, dono da verdade. Pastor é uma pessoa humana, mesmo aquele que está ali, ó, vilipendiando, aquele que está fazendo o máximo possível de exploração do dinheiro do cidadão ou da cidadã, mesmo aquele, a gente humana, sabe? Nós temos que entender isso. O cidadão, quando se forja evangélico, ministro, pastor, bispo, apóstolo, antes de tudo isso ele era um ser humano. Muitos até nem eram evangélicos, passaram a ser evangélicos, deixaram um passado. Aqui na Bahia tem um deputado federal, é o Sargento Isidoro, parece o nome do sujeito. Ele diz abertamente que ele era gay, que ele transava com homem, sabe? Que ele era assaltante, que ele era ladrão. Ele diz abertamente. Hoje ele é pastor e deputado federal. Então, por que achincalhar um pastor que usou calcinha? É claro que a gente não vai aqui defender que o pastor use calcinha, né? Use peruca. Muito pelo contrário, sabe? Mas essas coisas, sabe, íntimas, essas fantasias loucas, essas coisas são inerentes. Não importa se o cidadão é pastor, se o cidadão é advogado, é médico. Essa coisa é muito louca. Quando se fala em sexo, é uma coisa absurdamente louca. Está fora do bom senso e do controle, sabe? Você não pode estabelecer, sabe, que a conduta de alguém tem que ser achincalhada pelo mero prazer de fazer gozação da situação. O que a gente tem que condenar, por exemplo, pedofilia. Pedofilia é crime. Nós não podemos aceitar que um padre seja pedófilo,
que um pastor seja pedófilo, que um apóstolo, que um missionário seja pedófilo. Não, aí é diferente, porque é crime, é crime. A gente não pode aceitar que um pastor seja estuprador, que um padre seja estuprador, que eles pratiquem adultério, assédio sexual. A gente não pode aceitar, porque isso é crime. Mas, se o padre quer se masturbar pensando nas loucuras lá, das suas taras sexuais, se o pastor, de repente, decidiu usar calcinha e peruca, isso é um problema dele, da mulher dele, da família dele, compreendeu? Da paróquia dele, sabe? Isso é uma coisa que não requer, de quem quer que seja, o direito do achincalhamento. Eu fui lá ler os comentários, né? Cara, muita gente fazendo coração do pastor, sabe? Ninguém procurou saber, sabe? Ajudar o pastor. Pastor, o que é que está acontecendo, meu irmão? Vamos conversar aqui, vamos resolver esse problema. Tá? De repente é um problema psiquiátrico, psicológico, um desvio que pode ser resolvido com um tratamento, sabe? E aí ele, sabe, vai, né, caminhar no rumo adequado ao que ele tem de função, né? De discípulo, né? De ministro da palavra de Deus. Mas é um assunto muito difícil, e eu tenho até dificuldade de poder melhor manifestar essa minha opinião, para que as pessoas não pensem diferente do que eu quero expor. Eu quero dizer que nós não podemos apoiar a atitude de um pastor usar calcinha e peruca, nós não podemos apoiar. Mas nós também não temos direito de achincalhá-lo, de zombar dele, de tratar como se ele fosse um verme, um germe. Nós não podemos tratar esse tipo de atitude como se fosse o fim do mundo. Porque todas as pessoas têm as suas fantasias sexuais. Passou dos 18 anos, é inevitável. Até porque a própria música, a arte, a cultura, a dança, a televisão, os Big Brother da vida, a Fazenda, que é um programa, né, da TV Record, que pertence à Igreja Universal, está lá exibindo sexualidade, promiscuidade sexual cotidianamente. Aí isso entra na cabeça do adolescente, do indivíduo, e vai criando uma sensação de que tudo aquilo ali é possível, sabe? Que é normal aquilo ali. Aí o cidadão que é homem, que é macho, mas de repente achou bonito lá no Big Brother o cara vestir calcinha. Aí ele vai vestir calcinha. Porque tem muita gente aí que é homossexual, mas nunca efetivamente praticará homossexualismo. Tem muita gente com tendência homossexual, mas que não vai ser homossexual nunca. Então, às vezes, até por uma questão de adrenalina, de aventura, o pastor decidiu, olha, eu vou vestir calcinha, sabe? Vou usar peruca, certamente a peruca era para não ser reconhecido. Sei lá, para sentir a sensação daquela situação, não sei. Muita coisa pode ocorrer. Ele alegou que ele estava fazendo uma investigação, coisa que não me entrou bem aquilo ali, sabe? Inclusive a esposa estava com ele, num semblante visivelmente desconfortável. Então, isso é uma atitude, sabe, que não requer de quem quer que seja o direito de fazer com aquele pastor ser crucificado. Não. Alguém tem que chamar ele e fazer um tratamento, sabe? Ele precisa de um tratamento, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de uma orientação espiritual, embora ele seja... Não parece que ele está acima de pastor, não parece que ele é bispo. Né? Independentemente da nomenclatura ou do cargo eclesiástico que o indivíduo esteja ocupando, ele pode incorrer numa infelicidade de ter um comportamento abusivo, sabe? Um comportamento estranho, é uma coisa, porque não é normal. Não é normal você, né, ver um pastor com atitudes de pessoa, de homem com calcinha, com peruca, não está fora de qualquer conceito lógico. Mas está aí a oportunidade que a gente tem de compreender melhor o ser humano, né? Porque tem taras sexuais para tudo que você imaginar de estranho. Mas cada qual responde por si. Só não vai ser assim quando a prática sexual for criminosa. Porque se o pastor estivesse estuprando, estivesse aliciando o menor, aí seria diferente. Ele estaria ali como um criminoso, como alguém que tem que ser aprisionado, processado e condenado. Aí é diferente. Mas não foi o caso.
Porque o que aquele pastor fez, muitos padres fazem, muitos pastores outros fazem, pode ter certeza, mas que não são filmados. Vivem lá as neuroses das suas fantasias sexuais, entendeu? Os devaneios de achar que nasceu para ser homem, mas um dia pode ser mulher, na sua concepção fisiológica, tá ali, sabe, curtindo o momento dele. O pastor estava ali, cara, se deleitando daquilo que ele imaginara ser o seu momento de mulher, sem deixar de ser homem. Porque com certeza absoluta, depois daquele episódio, ele tirou a calcinha, tirou a peruca, vestiu a cueca, né, penteou o cabelo e foi para o leito da esposa como homem que é. Mas não gostei. Não gostei da atitude, os comentários quase 100%, sabe? Esculhambando o pastor, sabe? Crucificando o pastor. Eu não vi uma só pessoa dizendo assim, ó, penalizado, né, da situação. Não vi uma só pessoa dizendo, poxa, lamentável isso, vamos procurar ele, vamos ver o que é que a gente pode fazer, né, para ele ter outro tipo de conduta, até para que aquele exemplo fosse para outros também, porque outros também estão cometendo isso todos os dias. Todos os dias. Se o Vaticano fosse expulsar os padres que praticam pedofilia e homossexualismo, porque o Vaticano condena o homossexualismo, né? Não condena o homossexual, mas condena o homossexualismo. Então, se o padre pratica homossexualidade, então tem que ter uma repreenda do Vaticano. Eu não conheço nenhum padre que perdeu a batina por denúncias, né, e comprovação de terem estuprado crianças, né, de terem praticado pedofilia. Eu não conheço um caso só. Já vi alguma coisa a nível de Estados Unidos, alguns outros países, mas no Brasil eu não me lembro de uma. E olha que eu tenho mais de 40 anos de imprensa, eu não me lembro de um caso só de padre tendo sido penalizado pelo Vaticano. Alguns até são processados, são condenados pela justiça comum, mas o Vaticano nunca se manifestou contrário ou assim muito áspero na condenação desse tipo de indivíduo. Nunca vi. Como também nunca vi pastor, nenhuma igreja, sabe? Então sempre passa a mão pela cabeça e tal. Não sei se por saberem que essas pessoas têm desvios sexuais, ou porque acham que elas não vão fazer, ou porque fez uma vez não vai fazer de novo. Porque existem algumas patologias que elas são incuráveis, né? Uma vez estuprador, sempre estuprador. Não tem tratamento psicológico ou psiquiátrico que vá resolver o problema de quem sofre dessa doença, né, do estupro, de ser estuprador. Não tem uma vez estuprador, sempre estuprador. Pedófilo é a mesma coisa. Uma vez pedófilo, sempre pedófilo. Não é o caso do cara que é vestido de mulher, sabe? Uma coisa estranha, eu me lembro que uma certa feita, lá vai eu e minha esposa para um baile à fantasia. E nesse baile à fantasia, tinha que ser o homem vestido de mulher e a mulher vestida de homem. Eu não consegui sair. Eu até cheguei a vestir um vestido de Joelma, mas eu não consegui sair do quarto. Falei, você tá maluco? Não tem um jeito para esse negócio, não. E não fui. Eu fui para a festa, mas sem fantasia. Não fui, sabe? Mas cada qual tem seu quadrado, cara. Se a tara do pastor foi vestir calcinha e usar a peruca, deixa ele ser feliz desse jeito, cara. Porque aquilo ali não vai machucar ninguém. É ele e ele. É o momento dele. Agora, se alguém estiver sendo incomodado com isso, que chame ele para um tratamento, leve ele, conduza ele para um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, mas ficar fazendo gozação, achincalhando, crucificando, condenando o pastor porque ele decidiu curtir um momento de, né, travestido, sinceramente não dá para aceitar, ok? Assim eu encerro o programa de hoje, agradecendo a todos que sempre têm nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.